Pessoas, há um tempo atrás eu fiz uma das melhores séries aqui do canal, que é a minha série de Dodgeball Academia, que é um jogo brasileiro feito pela Pocket Trap Studios, e eu sempre fiquei, caramba, esse jogo é irado, esse jogo é muito bom. E recentemente eu vi que eles lançaram um jogo novo, chamado Pipistrello and the Cursed Yo-Yo. E sabe o que eu fiz? Eu mandei e-mail pra eles e recebemos o jogo. E meus amigos, eu vou dizer pra vocês, Pipistrello é uma obra de arte que você deveria conhecer. Então, esse vídeo é pra apresentar vocês ao Pipistrello. Claro, já deixa seu like, se inscreve no canal e se você estiver no celular, tenta dar uma hypada aí pra gente que ajuda muito o canal. Dito isso, bora lá. O Pipistrello and the Cursed Yo-Yo, que é o nome completo do jogo, ele é um jogo bem parecido com os jogos de Adventure lá do Game Boy Advance, principalmente com o Zelda, o Minish Cap, tá? Graficamente falando, eu não sei porquê, mas eu olho esse jogo e ele me lembra um jogo de Game Boy Advance. E no começo do jogo, logo quando a gente tá entrando no jogo, ele tem uma piadinha falando bem do Game Boy Advance, que mostra logo da Pocket Trap, mesmo como se fosse um Game Boy, e plugando o jogo do Pipistrello nele. Aqui no jogo, nós encontramos o pequeno Pipt, que é esse bicho aqui, que eu não vou falar pra vocês que animal ele é, porque eu quero deixar a revelação mais à frente com vocês. E a gente meio que é um entusiasta de ioiô. A gente se inscreve em um monte de concurso de ioiô, a gente sempre perde, e a gente volta pra casa da nossa tia, que ela é meio que uma multibilionária, como se ela fosse a governadora da cidade, e ela manda em tudo, e meio que ela tem muito dinheiro, e meio que ela financia esse meio estilo vagabundo nosso de viver, por assim dizer, sabe? E aqui o jogo começa de uma maneira muito legal, pois a gente acaba voltando pra casa da nossa tia. O taxista tem muito medo da nossa família, tanto que o taxista nem pede o valor da corrida. Ele só fala, ó, avisa pra sua tia que eu fui muito legal com você e tudo mais. Chegando na nossa tia, quando ela está prestes a dar o dinheiro dela pra gente ir pro próximo torneio e continuar treinando ioiôs, a gente vê que ela tá sendo atacada por 4 pessoas, que seriam os 4 vilões. E meio que esses 4 vilões, a gente acaba descobrindo que a nossa tia, ela não é boazinha. Ela é uma governanta da cidade, ela controla toda a energia da cidade, ou seja, sabe a eletricidade que a gente tem? Então, meio que ela controla isso inteiro da cidade, e ela está cobrando fortunas. A cada mês que passa, ela eleva as tarifas, ficando insuportável das pessoas conseguirem pagar, manter um comércio, por aí vai. Então, meio que algumas pessoas, alguns empresários se juntaram para derrubar essa tirana, por assim dizer. E bom, ela é nossa tia, e a gente tenta meio que resgatar ela. Então, meio que a alma da nossa tia, que estava sendo aprisionada em 4 baterias, acabou uma parte da alma da nossa tia ficando presa no nosso ioiô, que a gente usa para competir e tudo mais. E com isso em mãos, a gente vai tentar derrubar os 4 empresários malignos que derrubaram nossa tia maligna, para devolver nossa tia ao lugar onde ela nunca tenha ido. Ou seja, meio que a gente ajuda o vilão no jogo. Já é uma história muito, muito maneira, por assim dizer, não é verdade? E dito isso, quando acaba essa parte da historinha, a gente acaba meio que entrando no jogo de verdade, a gente começa a jogar. A princípio, nós temos apenas 2 coisas para se fazer. Apertar o botão quadrado, no caso que eu joguei no controle de PlayStation 5, que a gente atira o nosso ioiô, e o X, que a gente pula. A princípio, tudo que a gente faz é isso. O ioiô, inclusive, é uma mecânica muito legal, porque algumas bordas de parede tem quinas. Se a gente bater o ioiô nessa quina, o ioiô meio que faz a curva e consegue fazer umas manobras iradas, que eu acho muito da hora. E aqui no jogo, logo de cara, a gente meio que a nossa tia que tá no ioiô, ela fala que tem 2 pessoas pra gente enfrentar primeiro, que ela se lembra onde é que fica o comércio deles. Um deles fica no bairro de Velha Ratalha, e o outro fica no bairro do Faria Slimer. Esqueci de avisar. Os bairros desse jogo são inspirados em São Paulo. Agora sim, de coração, eu conheci 2 bairros, tá? Os outros 2 eu não conheço, porque assim, eu não sou de São Paulo e eu não sei as referências, mas Faria Slimer eu entendi. Então assim, a primeira coisa que eu ao menos começo a fazer é ir pra cidade de Velha Ratalha, aonde meio que a gente vai enfrentar um rato, que ele é meio que o dono de uma hamburgueria. No caso, ele tem um hambúrguer, que ele faz um fast food hambúrguer, e ele tá usando essa bateria agora de força infinita, já que ele não precisa mais pagar a nossa tia, porque ele agora tem eletricidade eterna, e a gente começa a enfrentar ele. Aqui, enfrentando esse rato, eu descubro que animal a gente é, porque assim, eu não sabia que animal era o Pipt, e a tia dele pra mim era um gato, tá? A tia pra mim era um gato, mas eu descobri que a gente são um morcego, tá? Nós somos morcegos, inclusive eu descobri que Pipistrello é uma raça de morcego que eu não fazia ideia. Enfim, eu só vou narrar minha aventura até o rato, pois derrotando esse rato, enquanto a gente tá em Velha Ratalha, a gente acaba meio que conseguindo o nosso primeiro poder, que é pra gente fazer uma espécie de cachorrinho com o nosso ioiô. E esse cachorrinho meio que permite que a gente ande sobre as águas. A gente não consegue controlar o ioiô quando a gente tá na água, mas a gente tem que ficar batendo em quinas pra ele fazer curva e chegar ao ponto que a gente quiser. E isso é um dos pontos fundamentais, pois a cada novo bairro que a gente vai, a gente sempre acaba ganhando algum meio de locomoção novo, que vai fazer a gente conseguir acessar áreas que antes a gente não conseguiria acessar. Meio como se fosse um Metroid, por assim dizer, sabe? E com isso a gente consegue diversas habilidades de locomoção, que
que é o cachorrinho, que a gente faz isso. A gente também consegue um que pra mim é o melhor de todos, que a gente gruda na parede e vai andando. A gente tem um que a gente tá com o nosso ioiô, tipo um OVNI, ele fica voando no ar e a gente consegue pular em cima dele, fazer manobra. E a gente também consegue um de se empurrar pela parede, tipo Homem, a gente pula e vai tch, e a gente vai pro outro lado, que é bem da hora também esses poderes. E além deles, a gente também vai conseguindo outros poderes, que são poderes especiais, que a gente pode acionar eles com o botão triângulo, que a gente consegue alguns, como dar um contra-ataque, rodar o nosso ioiô pra pegar em grande área. E tem alguns que são os golpes carregados, que a gente segura o botão de ataque e tem golpes especiais. Um que pega vários inimigos, um que a gente fica meio que dando aquele soco do Honda, do tá, só que com o ioiô. E o jogo todo, o mapa do jogo todo é montado como se ele fosse um Zelda mesmo, aqueles Zeldas clássicos de Super Nintendo e Game Boy Advance. A ponto de que as fases, os bairros, eles têm diversos segredinhos, diversas coisas que a gente só consegue fazer se a gente parar, pensar e fazer como é que eu vou passar dessa parte? Além disso, o jogo também tem diversos coletáveis. Os principais deles são os frascos de caco, que são meio que uns negocinhos verdes que a gente pega, e a cada 2 dele a gente ganha 1 BP a mais. Eu já vou falar com vocês o que é BP. E também tem os frascos de pétalas, que a cada 8 que a gente pega, a gente aumenta 1 da nossa vida máxima, o que é bastante útil. Além disso, nós também temos os bottoms que a gente consegue coletar. Os bottoms, eles são meio que os amuletos de Hollow Knight. A gente equipa eles e ganha alguma coisa sobre eles, bem úteis até. A gente tem alguns para aumentar o nosso poder de ataque, aumentar a nossa vida, fazer o nosso carregamento ficar mais rápido, além de uns que são muito roubados, que o jogo até coloca. Eu aconselho você a não equipar, senão o jogo vai ficar muito fácil, como a gente poder controlar o cachorrinho, a gente poder se teletransportar pra onde caiu o nosso ioiô e coisas assim, que facilita muito o jogo, sabe? Facilita demais, porque tem umas partes que eu admito que eu não consegui descobrir como é que tinha que fazer. Aí eu troquei pro amuleto do cachorrinho pra meio que roubar, porque assim, tem algumas partes que eu não consegui. Além disso, o jogo também tem algumas outras coisas muito legais, como algumas side quests bem específicas, como a gente descobrir um metrô oculto na Faria Slimer, ou então ter um grande show otaku nerd no parque Piriparopera e coisas assim, além de, claro, algumas missões que ficam dentro de museu, missões dentro de cinemas, que são apenas side quests que não valem de nada. Inclusive tem até um local que pra mim é o melhor lugar de farmar dinheiro, que é no Clube dos Trevosos, que é meio que uma arena onde você fica lutando e derrotando bichos pra conseguir dinheiro, que é bem melhor lugar pra tu farmar. E também tem alguns itens que a gente pega, como os cristais, que eu pegava e levava pro nosso esconderijo, tá? Porque eu não sabia o que fazer com eles. Mas no final do jogo eu descobri que tem uma loja que compra. A verdade, esconderijo. Como a gente meio que foi expulso da mansão da nossa tia e não tem mais onde ficar, a gente tem um esconderijo que eles sempre ficam no subterrâneo, perto do esgoto mesmo, porque a gente tem tipo a cidade principal que fica em cima, a gente tem alguns esgotos que a gente consegue entrar e embaixo tem todo um sistema de esgoto, ou seja, a gente tem o mapa superior e o mapa inferior, meio como se fosse Tears of the Kingdom, assim, abrangendo muito, tá? Porque a gente tem o mapa principal, que é o bairro, e a gente tem os mapas subterrâneos, que são os esgotos. Eles estão meio que interligados, mas são locais diferentes, por assim dizer. E a gente também tem nosso esconderijo. No nosso esconderijo, a gente tem 2 coisas primárias pra gente fazer. A gente tem o nosso primo Pipo, que ele meio que dá um upgrade nos nossos bottoms, ou seja, nos nossos amuletos, pra gente conseguir mais coisas. E a gente também tem a nossa prima, que eu esqueci o nome dela, de verdade eu esqueci o nome dela, mas ela meio que faz o upgrade da gente, tá? Porque a gente consegue falar com elas, ela nos dá melhorias. A gente fala, olha, eu quero a melhoria de ter 1 de HP a mais. Ela fala, tudo bem, eu vou fazer você por 300 reais. Mas a gente não pega o nosso dinheiro e dá pra ela. Não. Ela fala, eu não quero seu dinheiro imundo, eu quero que você volte lá em cima e consiga 300 moedas agora e me dê esse dinheiro. Ou seja, a gente vai ficar andando pela cidade devendo dinheiro a ela. Se fosse só isso, tudo bem. Não é. A cada novo upgrade que você pega, ela te dá uma punição. Enquanto você não pagar ela, você fica com essa punição. Essa punição pode ser seu ataque estar menor, essa punição pode ser você ter vida a menos, ou pode ser você ter menos BP. Ou claro, também tem uma punição, que é rara essa até, que é os inimigos não droparem HP para recuperar nossa vida. São as pétalas de folha, que meio que é a energia dessa cidade. E quando a gente coleta esse dinheiro, a nossa punição não sai automaticamente, tá? A gente tem que voltar pro nosso esconderijo e falar com ela pra ela tirar essa punição da gente. Eu consegui zerar o jogo pegando todos os upgrades, mas assim, não precisa pegar todos. Tem uns que são muito melhores que os outros, assim, você monta o seu upgrade de acordo com o que você achar melhor, tá? Não precisa pegar tudo. Pegar tudo é só pra quem é doido e quer pegar tudo, foi o meu caso, porque eu achei o jogo muito divertido. E agora umas paradas que eu esqueci de comentar, mas que eu tenho que comentar, primeira trilha sonora do jogo, que é também inspirada em Game Boy Advance, eu acho bem legal, de verdade, achei bem bacaninha a trilha sonora do jogo, as homenagens que o jogo fizeram, mas assim, o jogo não é difícil, mas olha, quem diria que seria difícil
você masterizar jogar um ioiô. Porque sangue de Jesus tem poder. É muito difícil. Tem umas partes que meu cérebro chegava a bugar, que eu sabia o que tinha que fazer, mas o Pipo não fazia. O nosso Pipistrello, ele errava, eu apertava o botão errado, porque ele fica com muita técnica, por assim dizer, e você tem que fazer essas trocas rápidas de técnica, e às vezes você acaba se confundindo. Ele é um jogo difícil de masterizar, mas ele não é um jogo difícil de se jogar, se é que ficou entendido. E assim, num grande geral, o Pipistrello and the Cursed Yo-Yo não é o melhor jogo da Pocket Trap, porque bater Dodgeball Academia é muito difícil, e mesmo assim, Pipistrello é assim, é top 10 melhores jogos brasileiros que eu joguei na minha vida. E olha que a gente tem uma playlist inteira aqui, só de jogos brasileiros, e o Pipistrello pra mim tá no top 10. Eu tô falando assim, de coração, porque eu me amarrei nesse jogo. Eu zerei o jogo, eu comecei um New Game Mais, que o jogo tem 3 finais diferentes, assim, só um final verdadeiro, mas os outros 2 finais são meio que finais de piadinha, fazendo alguma piada com coisa errada, com a gente sendo herói em vez de ajudar a vilã, sabe? O jogo tem diversos segredos muito legais. O jogo tem homenagem a São Paulo, que se eu fosse paulista, talvez eu fosse gostar muito mais, mas que eu, como carioca, achei legal ter entendido, como o Faria Slimer e o Parque Piriparoera lá. Também tem um bairro chamado Fada Lins, que eu acho que é o bairro do Lins, posso estar errado, mas eu acho que é isso. O jogo é muito legal, com os botões personalizados, dá pra você fazer uma build insana igual o Hollow Knight, dá pra você ter infinitos negócios. Ele tem um nível de dificuldade muito bom, embora a masterização do jogo seja difícil, ele tem uma dificuldade muito ok, muito boa de se você jogar. O jogo tem chefes irados, tá? Porque assim, um dos chefes, eu nem falei com vocês, fica na Vila Galinácea, Vila Galínios, que ele é um estádio de futebol e que a gente joga futebol com o pessoal. E tá bem escrito, aposte com responsabilidade, a bet do povo, a bet nacional, bem que dando uma cutucada assim, sabe? Eu achei muito legal esse chefe. A gente tem o chefe da Faria Slimer, que é um slime, assim, é muito bacana. De verdade, ele é um dos jogos mais divertidos que eu já joguei assim nesse ano. E olha que esse ano tem muito jogo divertido. Enfim, o Pipistrello é um jogo muito divertido. De coração, esse ano está saindo muitos jogos divertidos e Pipistrello claramente é um deles. Caso vocês queiram jogar ele está disponível para PlayStation 5, para Xbox e para PC. A versão que eu joguei foi a versão de PC. Ela está custando atualmente R$ 44,90. Eu não sei quanto ele está custando no Xbox e nem no PlayStation 5, tá? Mas assim, os R$ 44,90 dele na Steam vale muito a pena, porque ele é um jogo que você precisa conhecer caso você seja fã desses jogos de aventura, tipo Zelda, sabe? Porque ele é um jogo muito incrível, de verdade. Personagens carismáticos, música legal, diversos coletáveis, um tempo bom de jogo. Eu acho que eu demorei cerca de 10 a 15 horas mais ou menos pra pegar 100% do jogo. Isso porque eu comecei agora ainda um New Game Mais, vai me dar mais umas 3, 4 horas de jogo. E sério, você tem a oportunidade de jogar, jogue ele, porque é muito legal esse jogo. E bom, meus amigos, eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal e tchau, galera!